Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos os que querem aprender as Escrituras, estudá-las conosco. Fizemos uma série de programas sobre os 10 mandamentos, princípios básicos para todo mundo. Quem quiser ter uma vida feliz, quem quiser experimentar o céu na terra, é só seguir os 10 mandamentos. Estamos estudando e vendo como Deus é sábio e maravilhoso em seus caminhos. E no programa de hoje conversaremos sobre o 6º mandamento. Você sabe qual é o 6º mandamento? Não? Sabe? Então vamos aprender um pouco mais. Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos estudando a Palavra de Deus e estudando ali um resumo do Antigo Testamento, um resumo do que Deus trouxe para o seu povo nos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos têm sido, assim, a base para os países chamados cristãos terem o seu código, terem a sua constituição baseada ali nestes 10 mandamentos. Mas, infelizmente, estamos vendo e vivendo um tempo em que os países estão se tornando laicos e estão suavizando muitos destes mandamentos e estão, às vezes, até retirando da sua Constituição. Nós, então, queremos estudar hoje o 6º mandamento. Nós vimos os 5 mandamentos, os 4 primeiros são do relacionamento do homem com Deus, um relacionamento individual. Nós vemos que nós temos um compromisso com Deus e cada um de nós será julgado, será avaliado diante do Senhor individualmente. Não adianta colocar a culpa em ninguém, não adianta pensar que o pai, que a mãe vão nos defender, vão nos apresentar, cada um individualmente. Então os mandamentos, eles estão aqui nas Escrituras, em Êxodo capítulo 20, repetidos em Deuteronômio capítulo 5, de uma maneira muito clara, Deus falando para cada um de nós individualmente. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós encontramos o 6º mandamento. Está escrito, não matarás. Só isso, não matarás. Deus não disse aqui a quem não devemos matar. Não matarás o teu amigo, não matarás a tua família, não matarás o teu inimigo, diz não matarás. Esse é o mandamento, não matar. Não usar de nenhuma arma, de nenhum instrumento, de nenhum artifício, de nada para matar. Não matarás. Este é o 6º mandamento. Mas será que Deus está falando apenas de morte física? Será que o Senhor está falando apenas de pegar uma faca, um instrumento, um revólver, uma arma, um veneno, alguma coisa assim e matar o próximo? Será que é isto que o Senhor está dizendo? Ou será que isto é mais amplo do que nós possamos alcançar? E muitos pensam assim, como que Deus disse não matarás? Como a conquista da terra prometida houve tanta guerra, e guerra se fala de morte, guerra se fala de matar, guerra se fala de ir como um rolo compressor e destruindo tudo à frente. Como nós podemos conciliar o 6º mandamento, a vontade de Deus, com a perfeição do Senhor e com as guerras e as conquistas de Israel e da terra prometida? Porque quando nós lemos o livro de Josué, nós vamos encontrar muitas guerras. E vamos encontrar o Senhor dizendo a Josué que naquelas nações que forem conquistadas, eles não devem deixar vida nenhuma, nem criança, nem adolescente, ninguém
nem as mulheres. Porque como nós podemos contrabalançar este mandamento com as guerras, com a conquista da terra? Nós vamos ver que quando Deus trouxe a lei, e em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver uma palavra chamada justiça. Justiça. A justiça de Deus. A justiça é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, justiça é a pessoa receber aquilo que ela tem dado. Isso é justiça. O que ela fez, ela vai receber. Justiça. Não é um prêmio, não é uma recompensa, mas é justiça. Olho por olho, dente por dente. E nós vimos que quando o povo entrou na Terra Prometida, o Senhor disse que havia um tempo para Jacó, para Abraão. Eles estiveram morando ali na Terra Prometida, mas sem tomar posse de nada. Abraão apenas comprou a caverna de Macpela, onde enterrou Sara e onde depois ele foi também sepultado. Vemos que Jacó comprou apenas um pedaço de terra de Amor, dos filhos lá de Siquém, onde ali foram colocados os ossos de José, apenas para túmulos. E os patriarcas não tiveram um pedacinho de terra, uma casa de alvenaria, um palácio construído, moraram em tendas. Foram para o Egito e Deus disse, olha, vocês vão ficar lá. Porque a medida para a justiça do povo aqui de Canaã ainda não encheu, não completou. A maldade deles ainda não foi completada. Nós olhamos hoje para as nações, olhamos hoje para as pessoas e vemos a maldade, e vemos a pornografia, e vemos as perversidades, as imoralidades, e pensamos até quando? Até quando Deus vai suportar tudo isto? Até quando Deus vai olhar para a terra e ver tanta maldade, filhos matando os pais, pais matando os filhos, famílias se trucidando, vendo imoralidade campeando, as crianças perdendo a sua inocência, entrando num ritmo de imoralidade, as coisas mais terríveis acontecendo? Até quando Deus verá isto e não derramará o seu juízo? Justiça é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O Antigo Testamento, ele nos mostra a justiça secamente acontecendo e sendo derramada aqui na terra. Foi no dilúvio, uma nova chance, mas mesmo com a nova chance, a própria família de Noé, o próprio Noé se embriaga e vem o pecado ali na sua casa. Então, nós vamos ver que quando Cristo vem, então Ele vai trazer a plenitude da vontade de Deus. Por isso Jesus disse, não se põe um vinho novo em odres velhos, porque o odre vai se romper, mas vinho novo coloca em odres novos. Ou seja, o que Jesus trouxe excedeu, completou e mostrou toda a glória de cada um dos mandamentos do Senhor. Então nós vamos ver o que Cristo nos trouxe. Em Levítico 24:17, a lei diz assim, quem matar será morto. Olha só, quem matar será morto. Isto é justiça. Justiça. Nós vimos que no Antigo Testamento havia pena de morte. Havia o apedrejamento, quem se prostituísse, né, a mulher pega em adultério, mas os dois seriam apedrejados até a morte. Pena de morte para os filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que não se emendassem, trouxessem vergonha aos seus pais, seriam apedrejados. Apedrejamento para aquelas culpas de sangue, pessoas que matassem, seriam mortos. Pena de morte. Então, o Novo Testamento. Então,
o novo vinho, em um odre novo, chega através de Cristo. E Jesus então é colocado frente a frente com a pena de morte. Eles trazem uma mulher pega em adultério e dizem: mestre, esta mulher foi pega em adultério, estamos aqui com as pedras nas mãos para apedrejá-la. O que o senhor diz a respeito disso? Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam um pretexto para Jesus ser preso pelos romanos e ser condenado à morte. Porque se Jesus dissesse: não, ela não pode ser apedrejada, eles diriam: você está contra Moisés, isto é blasfêmia. Se Jesus dissesse: apedrejem, ela adulterou, seja apedrejada, ele estaria contra Roma, porque eles não podiam executar ninguém, porque estavam debaixo do poderio romano. Mas Jesus olha para eles, olha para a mulher, diz a palavra que Jesus estava escrevendo na areia. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Aquela areia eram montes de areia ali da construção do templo por Herodes, e Jesus escrevia com o dedo na areia. Quem sabe ele estava escrevendo os pecados daqueles homens, ou as mulheres com quem eles pecaram, ou as datas em que eles pecaram. Não sabemos, mas possivelmente o que ele estava escrevendo tinha algum relacionamento com o que estava acontecendo naquele momento. E Jesus então diz: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E então, a começar dos mais velhos, todos foram deixando as suas pedras no chão e foram embora, ficando apenas a mulher e Jesus. E ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus ali aboliu a pena de morte. Pena de morte para o Senhor, ele diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. E então, Jesus trouxe algo novo. E sobre essa palavra do Antigo Testamento, quem matar será morto, não matarás, Jesus trouxe algo mais amplo do que apenas a morte física, do que apenas matar uma pessoa fisicamente. Ele diz em Mateus 5, 21 a 26, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus aqui veio trazer algo muito mais amplo do que matar uma pessoa com um instrumento de pontiagudo, ou com um projétil, ou com algum instrumento de morte. Jesus está falando aqui de morte no sentido, aquilo que pode causar a ira, o ódio, a vingança contra alguém. Ele disse, olha, vocês ouviram que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que ficar com raiva do seu irmão e xingar, chamar de tolo, chamar de estúpido, de burro, de retardado, seja o que for, aquele que xingar o seu irmão estará sujeito a julgamento.
aquele que se encolerizar sem motivo. A Bíblia nos diz: irai-vos e não pequeis. Você pode irar e não pecar? Sim, Jesus irou e não pecou. Quando você ira, fica bravo por causa de uma situação, você está irado por causa daquela situação. Você não pode ficar irado com as pessoas, direcionar a sua ira às pessoas. Por exemplo, a gente pode ficar muito irado, muito chateado de ver a maldade, a perversidade com que matam os cristãos, matam as pessoas, lá no Estado Islâmico, por exemplo. Podemos irar, mas não podemos nos irar contra as pessoas que estão executando isso, porque eles são dignos da nossa compaixão, dignos da nossa oração, dignos do nosso perdão. A ira não deve ser direcionada à pessoa. Jesus, quando ele viu as coisas erradas no templo, ele pegou um chicote e ele saiu derrubando tudo. Ele ficou irado com o que estava sendo feito, mas ele não chicoteou nenhuma pessoa. Ele não empurrou nenhuma pessoa, mas apenas derrubou as mesas dos cambistas, derrubou o dinheiro no chão, abriu as gaiolas dos pombos, soltou os animais. Ele não se irou contra as pessoas, mas contra a situação. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quantos maridos mataram alguém por ciúme, quando subiu a ira, quando ele planejou, pensou e saiu irado, saiu cego pela ira. Quantas pessoas no trânsito matam quando ficam irados, perdem o raciocínio, perdem a sensatez e matam sem ver o que estão fazendo. Irai-vos e não pequeis. E Jesus disse aqui, olha, se você se encolerizar sem motivo contra seu irmão, xingar seu irmão, você já é réu de julgamento, você já é culpado, você já precisa de perdão, você já precisa de se limpar desse pecado, porque ele vai ficar acumulando sujeira no seu coração. E Jesus disse aqui, olha, quem lhe chamar tolo está sujeito ao julgamento. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, quando você vem cultuar a Deus, vem buscar o Senhor e lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, vai reconciliar. Não traga ferida no coração, não traga no seu coração nenhum rancor, nenhum ódio, nenhuma ira contra ninguém. Perdoe. O perdão é a única forma de sermos livres. Livres. Quando a pessoa não perdoa, ela se torna prisioneira. Prisioneira daquela pessoa a quem ela não perdoou. Prisioneira. Ela fica prisioneira daquela pessoa. Ela fica o tempo todo pensando e recordando e lembrando daqueles feitos e remoendo, e aqueles pensamentos o inimigo aproveita e entra. Por isso que diz, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Porque quando a pessoa se ira, ela acende uma luz verde para o inimigo agir. Ela abre um espaço para o inimigo entrar. Entrar onde? No coração dela. Através dos lábios dela, através dos feitos, a pessoa fica irada e ela faz as coisas sem pensar. Sem pensar. Motivada pela ira. E não tem desculpa. Matou, tem de levar as consequências. Agiu erroneamente, tem de levar as consequências. Vai ser preso, vai ser condenado. E quantos estão na prisão, na cadeia, por homicídio assim, de uma maneira tão tola? Pessoas matam de uma maneira tão tola por causa da ira. Jesus veio trazer aqui um modo de impedir as raízes de rancor, as raízes de ira, de amargura,
de cobrança, dizendo: se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá, reconcilia, conversa, pede perdão, limpa seu coração. Não tem nada melhor do que deitar na cama, pôr a cabeça no travesseiro, livre, suave, sem nada culpando. Como é gostoso! E para você ficar livre de toda e qualquer culpa, é pedir perdão. Perdão a Deus, perdão ao Senhor, e Ele nos perdoa, porque Ele é misericordioso. Há um homem na Bíblia que disse que ele seria vingado 70 vezes 7, Lameque. Ele disse: olha, Caim será vingado 7 vezes, mas quem matar Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. E Jesus usa esses 70 vezes 7 para o perdão. Assim como a vingança não tem fim, vai trazendo mais e mais, um mata o outro, que mata o outro, que mata o outro, para limpar o nome, para a vingança, assim também o perdão. O perdão não tem fim. Nunca vai chegar um momento: já perdoei demais, agora chega. Nunca. O perdão também não tem fim. Porque Deus nos perdoou, nós devemos perdoar. E Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Ele diz, ensinou-nos a orar dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus explicou: porque se de coração nós não perdoarmos, o nosso Pai Celeste não pode nos perdoar. Como assim? Como assim? Deus não vai me perdoar se eu não perdoar? Exatamente. Por quê? Porque se eu não perdoar, eu segurei o pecado dentro de mim. E se eu segurei o pecado dentro de mim, eu não recebi o perdão de Deus. Para eu receber o perdão, eu tenho de abrir mão e dizer: Deus me perdoa. E para eu abrir mão, eu tenho de perdoar. Quando eu perdoo, Deus me perdoa. Quando eu libero as pessoas, eu estou livre. Eu estou livre. Então, não matarás não é apenas usando uma arma ou um instrumento de morte, mas você pode matar uma pessoa se você diz: não quero saber de fulano. Não vou ligar, não vou conversar, se ele entrar por uma porta eu saio pela outra. Não quero saber dessa pessoa. Para mim ele morreu. Você matou essa pessoa. Matou o seu relacionamento. E Deus não quer isso. Não é esta a vontade de Deus. Tem pessoas que dizem: eu não quero o mal dessa pessoa, mas não quero saber dele. Não quero conversar com ele. Não quero relacionamento. O apóstolo João diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Ou seja, se a pessoa deseja a morte do outro, se a pessoa deseja que o outro desapareça, ele é um assassino. Não um assassino potencial no sentido de que executou o crime, mas aquele assassino que no mundo espiritual ele está matando. O perdão é para todos. Perdão para os que nos feriram, abusaram, maltrataram, injustiçaram, caluniaram. A palavra de Deus nos diz para a gente não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Assim estaremos cumprindo a lei de Cristo, a lei do amor. Não matarás, que você libere perdão em todo o tempo, para todos. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu sabes como eu preciso do Teu perdão e como eu preciso perdoar. Nesta hora eu abro o meu coração, te peço perdão para os meus pecados e libero perdão para as pessoas que têm me ofendido e me maltratado. Libero perdão nesta hora e suplico o Teu perdão. Lava-me, limpa-me no sangue de Jesus. Santifica minha vida
e ajuda-me a amar e a Te servir em todo o tempo. Eu me entrego a Ti para viver só para Ti, hoje e sempre. Amém. Pai, aquelas pessoas que nos assistem e que precisam tanto de Ti, precisam de cura, cura física, cura mental, cura espiritual, toca nelas agora. Toque em seus corpos, em sua mente, em seu espírito e traz a Tua cura. Aqueles que estão oprimidos pelo inimigo, pela culpa, sejam livres, libertos pelo poder do sangue de Jesus. Aqueles que precisam do suprimento do Senhor, recebam portas abertas de emprego, a bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.